A minha saudação a você que está presente aqui nesta igreja dedicada à família santa e de maneira especial acolho também aqueles que estão em casa nos acompanhando por meio da transmissão. No entanto, que eu peço licença para entrar na sua casa e no seu coração. Se você for lá na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, na Bíblia, e abrir o Evangelho de São João, no capítulo 13 até o 17, você vai encontrar uma expressão muito interessante, que é um título do capítulo deste bloco, melhor dizendo, capítulo 13. Você vai encontrar a expressão livro da hora. Não é da hora que é legal, é top, não é isso. É também. Mas hora aqui para o evangelista São João significa e está ligado à questão de cronologia, de momento. Porque nós estamos diante do discurso de despedida. No entanto, que é chegada a hora. A expressão hora hoje no evangelho apareceu 2 vezes. Então, hora está ligado a um momento. Por isso, nós poderíamos perguntar, que momento é este, diante deste discurso de despedida, tendo em vista que estamos muito próximos à solenidade da Ascensão do Senhor e Pentecostes, já nos próximos domingos. Nós temos uma hora que é marcada por um serviço, e aí é o lava-pés, uma hora marcada pelo ensinamento, a partir do mandamento novo, uma hora marcada em relação ao lar místico, porque Jesus diz, eu vou para o Pai, mas vou preparar um caminho, um lugar, fiquem tranquilos, e uma hora de continuidade da missão. Por isso ele envia o Paráclito, o Consolador, o Espírito da Verdade, que vai dar testemunha. Essas expressões encontradas no texto de hoje. Então perceba que nós estamos diante de um discurso marcado por um momento. Só que um detalhe fundamental, onde Jesus está? E aqui é importante ter claro e ter presente este dado. Ele está numa casa, ele está no cenáculo, ele está num contexto de habitação. Por isso que eu saudei também quem está em casa. Há um período nós todos estávamos trancafiados e aos poucos nós começamos a abrir as portas e retornar, e esse retorno também é fundamental. Mas pensemos um pouco neste espaço, na habitação, porque o ponto de partida ou a chave que abre a porta, então, desta casa é a experiência do amor. O discurso marcado pelo lava-pés, pelo mandamento novo, pelo lar místico, pela continuidade da missão, o ponto de partida, a chave que abre é o amor, que é o início e o gerador de sentido. Só que é um amor que é pronunciado, porque Jesus está falando, mas é um amor também praticado, e aí a partir dos gestos. Então a pronúncia, o discurso, o conhecimento, o ensinamento é fundamental, mas a prática ela é necessária. Se associarmos este amor pronunciado e vivenciado com a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que nós ouvimos há pouco, nós encontramos uma palavra em movimento, também dentro da casa, porque aqui Lídia faz uma experiência de abertura do coração. É a palavra que gera esse movimento, dizendo, pode ficar na minha casa. E um bonito verso da primeira leitura que diz, o Senhor abriu o seu coração, coração de Lídia, para que aceitasse as palavras, então, de Paulo. Uma expressão muito rica de abertura, de aceitação. Nós poderíamos perguntar, mas por que, então, Lídia, ao final do texto, diz, se o Senhor quiser, se quiseres, se você me considera uma fiel, permanece, então, comigo e faz morada junto aos meus. Mais ou menos isso seria a expressão. Mas porque, de repente, num primeiro momento, nós poderíamos dizer, ela não conhecia o Senhor? Disse o texto que conhecia, era devota, acreditava em Deus. Mas, quem sabe, faltava quem ensinasse. Faltava, quem sabe, a ausência de tempo. Diz que ela era ocupada com os afazeres, com a correria, ela era uma grande comerciante. Então, quem sabe, outras preocupações tomavam conta do coração de Lídia. Porém,
ela fazendo a experiência da abertura do coração, houve um assentimento, um querer. E aqui, o seu coração torna-se um espaço de fecundidade. Era sábado, disse o texto. Supõe que era a celebração judaica, eles se reuniam no sábado. Porém, era um grupo de mulheres que estavam reunidas. Mas o ensinamento, a palavra pronunciada e o exercício também dos exemplos foram apresentados. Por isso que eu disse palavra em movimento. Diante desse aspecto, eu gostaria de pensar convosco lá na tua casa. Como está? As nossas palavras têm gerado movimento de vida, de transformação, de graça. Eu associo isso ao tema desta noite, concluindo uma novena gloriosa, podemos dizer assim, a partir de uma grande responsabilidade também, porque vocês já ouviram muitas coisas bonitas ao longo desses dias, para pensar em Nossa Senhora, que ela é a plena de graça e de glória, é a coroada em glória. Mas eu quero fazer valer, então, das experiências lá da nossa casa, para também coroarmos quantos valores, quantas virtudes, quantas oportunidades bonitas no nosso espaço habitacional. Ah, padre, mas eu moro sozinho, sozinha. É possível também você reconhecer nos seus dons, nas suas capacidades, também oportunidades de dizer, poxa, isso vale a pena, isso é valor, isso é virtude. Mas com os nossos, nós também queremos fazer valer uma grande oportunidade de coroar, de trazer vida. E eu faço valer a partir do salmo que nós cantamos, é o 149, que por sinal houve a expressão do coroamento, mas a quem? Aos humildes. Coroa com vitória os humildes. Nós estamos no Salmo 149. Um outro dado bíblico. Os últimos salmos, do 146 até o 50, se você pegar na sua Bíblia, você vai observar que são salmos de louvores. Existem razões que o salmista louva. Louvo porque ele fez prodígios, louvo por causa da lua, do sol, dos astros, dos animais. É uma grande experiência de aleluia. No entanto, que esses 4 salmos finais, não é, do saltério, são louvores a partir de aleluias. Todos começam com aleluia. E aí, então, nós observamos que esse aleluia de hoje, esse glória de hoje, é a partir de 6 pedidos ou 6 desejos. Cantem, alegrem-se, louvem, toquem, festejem. São expressões destinadas a quem? A Deus, a Deus. Não é uma repetição de louvor, não é algo costumeiro que faziam sempre, não é algo antigo, é canto novo, disse o salmista para nós. Então, por isso, lá na nossa casa, lá na nossa experiência familiar, eu digo, o que tem de novo? O que é possível ter de novo? O que nós queremos louvar e agradecer, porque o Senhor faz maravilhas e faz algo esplêndido na nossa experiência de fé. Ainda o salmista diz que é preciso, então, levantar-se do leito. Então, supõe que alguém esteja enfermo. Supõe, de repente, uma paralisia. Supõe algo que está estático. Então, vamos ficar em pé. Levantem, louvem. É uma grande expressão para o salmista. Mas levantar a quem? Ou qual situação? Aí, a chave também que entendemos, mais um cômodo dentro da nossa casa, é aquelas experiências de miséria, de limites, de traumas, de feridas. Coroa os humildes com vitória. Essa ideia do coroamento poderíamos associar a um adorno. A coroa é um adorno, é um enfeite, é uma beleza, é uma magnitude, é um charme, que nós podemos dizer assim. Então nós coroamos a partir também de reconhecimentos. Por isso que eu disse, como é que está na tua casa? Vamos louvar, vamos agradecer por aquilo que temos, pelos bens, pelos valores, pelas virtudes. Nós condecoramos, ou seja, agradecemos e damos um reconhecimento, sempre a partir de algo. É o resultado, então, de uma ação primeira. Por isso que eu condecoro, por isso que eu reconheço, eu agradeço. Associando isso à vida de Nossa Senhora, nós poderíamos dizer então, porque nós condecoramos, coroamos Maria. Ela chega ao céu porque ela deixou rastros de amor na terra. Eu trago glórias de Maria a partir de 3 momentos, para você guardar no coração.
Primeiro, porque existe uma ousadia, uma coragem, uma determinada determinação na aceitação do mistério, em assumir para valer, dizendo: estou aqui, pronta, ousadia. Maria é condecorada porque traz também um espírito profético. Soube restabelecer os despojados, elevar, dar dignidade àqueles que nada têm. Por isso, não ligada ao poder, mas com a justiça, é aquilo que cantamos no Magnificat. Mas também o espírito profético em restituir a dignidade perdida ou roubada, também isso, promovendo sempre o outro. Lembramos da promoção de Maria em promover o outro em Caná, na atenção, no serviço a Isabel, na cruz, em ficar em pé. Por isso que ela é a esperança de todos nós. Então, ousadia e coragem, Maria é condecorada pelo espírito profético, mas também pela fidelidade. E aqui eu concluo, porque nós olhamos para essa mulher ao qual traz uma magnitude, a partir também da sua fidelidade da raça, da sua identidade. Olhamos também para o texto do Magnificat como esta oportunidade de pensar o quanto ela traz consigo a sua identidade de Israel. Então ela não perde a sua origem. Então não perca a sua origem familiar. Às vezes tem hora que a gente diz: é porque eu estou nessa família, né? Poderia estar em outra. Mas não, pensemos na nossa origem. Por isso Maria traz também essa graça de não perder aquilo que corresponde à tua história. Mas também essa fidelidade na anunciação e manter o projeto de Deus. Manter o projeto de Deus. E ao mesmo tempo na sua solicitude materna, quando manifesta então a nós, enquanto igreja, essa oportunidade de ser a nossa mãe. Se você quiser aprofundar um texto que daqui a pouco nós iremos rezar, um texto clássico da nossa experiência de fé, que é a Salve Rainha, eu sugiro o texto de Maria de Ligório, porque ele traz essa experiência muito bonita das glórias de Maria. Santo Afonso Maria de Ligório. É um texto chamado As Glórias de Maria. E ali ele vai desenvolvendo cada parte, então, da Salve Rainha. Em um determinado momento, Santo Afonso cita Eclesiástico 24:24, quando associa Nossa Senhora a mãe do belo amor. Mãe do belo amor. Diz assim o texto de Eclesiástico: sou a mãe do belo amor e do temor, do conhecimento e da esperança, em um mundo cheio de graça da caminhada e ao mesmo tempo pleno de verdade. Então, a mãe do belo amor. Hoje nós coroamos Nossa Senhora e trazemos esta graça de ousadia e coragem, espírito de profecia e ao mesmo tempo de fidelidade. Podemos nós também coroar, dentro da nossa experiência familiar, como dizia no começo, a graça ao qual de valores e virtudes que Deus faz em nós e a gente partilha numa experiência familiar. Por isso, volto ao início da minha reflexão. A hora é agora. Não deixe para amanhã o que a gente pode fazer nesse instante. Um gesto. Quando você chegar na tua casa e os seus lá estarem, ou se parte deles está presente aqui nesta celebração, faça o sinalzinho da cruz ao chegar lá. Porque é uma oportunidade de você levar a experiência daqui para aqueles que lá estão. Você que nos acompanha por essa transmissão, faça esse gesto nesse instante, junto aos seus. Porque invocar a Trindade Santa através do sinal da cruz é também uma chave que abre a porta do coração. Não é? No começo da missa, quando a gente invoca a Trindade, a gente diz: vem morar no coração. Vem fazer essa experiência do amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, de um amor que é o amante por sinal, que é Deus Pai, o amado, o Filho, e o Espírito, o amor por excelência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E rogai por nós, Santa